versículos de 1 a 20. Essa semana de preparação, teve uma semana de muitos desafios, em que deu para perceber essa guerra espiritual invisível que existe em cima de nós. Mas, graças a Deus, vencemos e para a honra e glória dele aqui estamos. Quem encontrou, amém? Falam amém. Amém? Amém. É um texto um pouquinho mais extenso, mas eu prometo que vou liberar todos antes das 10 da noite. E o nome desta mensagem, nessa data, chama-se A Intimação de Deus. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que este nome. Foi uma pregação na qual fui auxiliado pelo pastor Rodrigo. E o tema, então, é A Intimação de Deus. Vamos começar a lê-la com temor e com o maior respeito que a palavra do nosso Senhor merece. No versículo 1 diz: São estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá. Escutem, ó céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou. Ele disse: Criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada, o povo de Israel não entende coisa nenhuma. Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados. Todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados. Da cabeça até os pés, o corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas, que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas com azeite. A terra de vocês está arrasada, as cidades foram destruídas pelo fogo. Na presença de vocês, os estrangeiros arrasaram a sua terra e ela ficou em ruínas. Os estrangeiros acabaram com ela. Só ficou Jerusalém como se fosse uma barraca de vigia, numa plantação de uvas, como uma cabana, numa plantação de pepinos, ou como uma cidade cercada pelos inimigos. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado que algum de nós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. Autoridades de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz: Eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: Venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Vamos orar para que Deus possa adentrar cada vez mais em nossas vidas, em nossos corações. Querido Paizinho amado, Deus Santo,
Tu és maravilhoso, Pai. A Tua palavra é maravilhosa e fantástica, apta para o aprendizado de cada um de nós. Que essa palavra seja uma espada de dois gumes neste dia, nesta noite, neste local, Pai amado, e que possamos aprender cada vez mais daquilo que o Senhor tem para nós. Que eu seja um intérprete adequado daquilo que o Senhor tem para cada um de nós neste dia. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos, Isaías 1 a 20, antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero trazer algumas breves palavras acerca dos profetas e de profecias, conforme vistas no Antigo Testamento, né? Se os irmãos pegarem o sumário dos livros do Antigo Testamento, veremos que alguns livros, né, são atribuídos aos seus autores, né? Como exemplo, cito Josué, Ruth, os livros de Samuel, Esdras e Neemias. Assim como outros livros, né, Isaías, Abacuque, enfim, todos os demais livros do Antigo Testamento são nomes das pessoas que, em tese, né, os escreveram. Mas esses primeiros livros que eu comentei aqui, eles são considerados primordialmente históricos, né, porque eles retratam a história de Israel e de Judá durante um certo período de tempo. Não obstante, esses livros também podem ser rotulados de proféticos, afinal de contas, eles têm uma natureza teológica e profética, tanto que na Bíblia hebraica, esses livros, então, são agrupados num subtítulo denominado de profetas anteriores. Mas o que nos importa hoje, né, é o livro de Isaías, que inicia aqui na nossa Bíblia cristã os livros proféticos propriamente ditos, ok? Conceito de profeta, segundo o dicionário online de português, é uma pessoa que faz o anúncio ou previsões de desígnios divinos, das circunstâncias ou acontecimentos por inspiração divina. Em outras palavras, há outras definições também para profeta que não vem ao caso, tá? Mas para nós cristãos, então, profeta é um sujeito que transmite as palavras de Deus ao povo e intercede junto a Deus em favor do povo. Ou seja, é o intermediário da relação de Deus para com o seu povo. A história das profecias no Antigo Testamento ela se divide em 3 períodos principais. A era pré-clássica, clássica e a exílica ou pós-exílica. Então, na pré-clássica, nós temos os profetas que ministraram durante os primeiros anos da monarquia em Israel e em Judá, como Samuel, Natã, Elias e Eliseu. E a sua importância se destaca desde o final do Pentateuco, né, a partir do livro de Josué, até o final do 2º livro de Reis. A era clássica, ocorrida nos séculos VIII e VII a.C., agrupa-se em volta de 2 grandes crises, a queda de Israel para os assírios e a queda de Judá para os babilônios. Aqui, assim, eu só quero fazer um adendo, porque existiam muitas brigas, muitas nações brigando umas com as outras ali, e é difícil realmente a gente se situar se a gente não tá muito próximo, mas eu quero só realmente deixar isso, que realmente são muitas... O povo de Deus sempre foi muito perseguido, desde aquela época até hoje, e isso se vê nesses vários países inimigos que brigavam, né, que guerreavam contra o povo de Deus. E aqui então nós temos os assírios e os babilônios. E o terceiro período principal é a era exílica ou pós-exílica. Nesta fase, então, os profetas falaram a palavra de Deus ao povo durante os anos do exílio babilônico e o período da restauração de Judá na Palestina. Finalizando, então, essa breve digressão, né, esse breve resumo sobre os profetas, os livros proféticos, então, eles contêm uma grande variedade de assuntos e estilos, e são alguns mais recorrentes. Por exemplo, imagens de casamento, né? Trata da relação de Deus para com o seu povo, né? A gente vê hoje, então, a igreja de Deus, né? A noiva de Cristo. Tudo começou desde aquela época, nesse sentido. O litígio pactual é outro tema recorrente nas profecias, né? O litígio seria a quebra da aliança com Deus pelo povo israelita.
Outro tema recorrente são oráculos contra as nações, os discursos que denunciam os inimigos do povo de Deus. Os livros proféticos também contêm um ensino moral muito elevado, com exemplos de condenação à desonestidade, crueldade, orgulho e sensualidade. A tensão entre a verdadeira e a falsa profecia, tanto de falsos profetas, né, ou profetas de falsos deuses, quanto profetas que afirmam falsamente estar falando de Deus, e a nova aliança e o reino messiânico. Então aqui os profetas estão anunciando Jesus Cristo, anunciando a nova aliança, o reino messiânico e o seu Messias. Isaías. Quem foi Isaías? Isaías foi um aristocrata. Seu nome significa o Senhor salva. Ele foi então um aristocrata de nascimento. Ele tinha acesso ao rei e à corte real, e por ser aristocrata ele foi bem educado. Ele era casado, tinha 2 filhos. O nome dos filhos eram nomes um pouquinho, digamos assim, diferentes. Um resto volverá é o nome do primeiro filho, o segundo é rápido, despojo, presa, segura. A tradição conta que ele foi martirizado e cerrado ao meio no começo do reinado de Manassés. Isaías ministrou por aproximadamente 60 anos, aproximadamente entre 740 e 681 a.C., durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isso está constando já no versículo 1 do texto que acabamos de ler. O estilo literário de Isaías mistura oráculos, atos, sinais e episódios de vida do profeta. O resumo das suas profecias se refere sobre a vinda do reino de Deus, abrange o exílio, o retorno dos judeus do exílio, a missão, o ministério e o reino de Jesus Cristo, a missão e a esperança da igreja, o governo presente de Jesus sobre este mundo e a restauração de todas as coisas em santidade e em justiça. Resumindo, então, por meio de sua imaginação poética e estilo retórico, Isaías expõe a tolice de confiar nas estruturas humanas, contrastando-a com a sabedoria de confiar no reino de Deus. Isaías usa sátira e sarcasmo para revelar a natureza ridícula de se confiar em ídolos feitos de madeira e pedra que não podem se mover, falar ou agir. Embora os ímpios se endureçam contra o Senhor, tornando-se tão cegos e surdos quanto os ídolos que eles adoram, os oráculos proféticos de Isaías levam os piedosos a responder com temor e adoração a Deus. Em outras palavras, podemos dizer que Isaías é um mensageiro da corte celestial de Deus, sendo que a sua mensagem consiste de acusações, condenação e julgamentos que declaram a maldição de Deus sobre Israel, Judá e as nações. Aqui agora os irmãos vão começar a entender o porquê do nome, a intimação de Deus, o nome da presente mensagem. Aos irmãos que não sabem, eu sou oficial de justiça do Poder Judiciário. E enquanto oficial de justiça, além de várias outras funções, eu sou responsável também por levar certas mensagens para as pessoas. Não gostam de me receber, evidentemente, mas, assim como guardadas as devidas proporções, eu tenho certeza que os profetas do Antigo Testamento também não eram bem recebidos. Afinal de contas, vejamos, foi cerrado ao meio, Isaías. Um exemplo só, Óbvio que isso não se aplica mais hoje, mas enfim. Então, eu, enquanto oficial de justiça, eu sou responsável por levar mensagens às pessoas, Compareça no fórum, compareça na audiência, faça isso, faça aquilo, Ou até atos mais complexos, às vezes, que a gente pode dizer como a comunicação da prisão de uma pessoa, por uma condenação, ou às vezes até o cumprimento de uma prisão dessa pessoa. Assim, então, como falei, eu sou um mensageiro que ninguém quer receber em sua casa ou trabalho. E em relação ao texto, então, Deus enviou o seu oficial de justiça, o profeta Isaías, para entregar uma intimação ao povo de Judá. Quando eu entrego uma intimação, normalmente há uma ordem proveniente de um juiz para que aquela pessoa a quem eu estou entregando faça alguma coisa. No texto bíblico, Isaías foi o responsável por entregar uma ordem
emanada diretamente de Deus ao povo de Judá, para que eles se arrependessem dos seus graves pecados, se convertessem e fossem restaurados. Então essa é a mensagem básica que Isaías inicia nesse capítulo, desenvolve nos outros e em grande parte do seu livro. Então, ele entregou: arrependam-se, israelitas, judaítas, na verdade, né, porque foi apenas ao povo de Judá, arrependam-se de seus pecados, se convertam e sejam restaurados. E diante dessa intimação que Deus ordenou a Isaías que fosse entregue ao povo de Judá, nós temos aprendido 3 lições, né? 3 características: a apostasia de Judá, a hipocrisia de Judá e um convite de Deus. E eu quero começar a falar agora, então, a partir do versículo 1 até o 9, então, da apostasia de Judá. Nesses versos, então, nós vamos ver que o pecado do reino de Judá é exposto. Eu vou ler novamente e depois a gente vai tratar um por um, irmãos. São estas as mensagens a respeito de Judá e Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá. Deus acusa seu povo, eu tenho esse subtítulo aqui na minha versão. Escutem, ó céus, prestem atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou. Ele disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento sabe onde o dono põe alimento para ele, mas o meu povo não sabe nada, o povo de Israel não entende coisa nenhuma. Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados. Todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados, da cabeça até os pés. O corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas, que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas com azeite. A terra de vocês está arrasada, as cidades foram destruídas pelo fogo. Na presença de vocês, os estrangeiros arrasaram a sua terra e ela ficou em ruínas. Os estrangeiros acabaram com ela. Só ficou Jerusalém como se fosse uma barraca de vigia, numa plantação de uvas como uma cabana, numa plantação de pepinos ou como uma cidade cercada pelos inimigos. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado que alguns de nós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. A partir do versículo 2, Deus então faz uma convocação ao povo de Judá. E semelhantemente a uma ação judicial, Deus convocou testemunhas. Quais testemunhas? Céus e terra, para verem como Israel pecou e descumpriu a aliança. E ele convocou essas testemunhas para que ouvissem a acusação. A revolta ou rebeldia do povo de Israel, transcrita nesse versículo 2, é uma transgressão intencional contra o governo soberano e gracioso do Senhor. E uma curiosidade daquela época, quando os filhos eram rebeldes, eles podiam ser submetidos à pena de morte. E Isaías teve que apresentar ao povo a queixa do Senhor de que eram incrédulos e rebeldes. Em seu orgulho, sarcasmo e egoísmo, o povo de Deus se tornara como as nações ao seu redor. Tinham perdido a visão do reino de Deus, de justiça, retidão, amor e paz. No versículo 3, nós vamos ver que o povo não conhece mais a Deus. E aqui, permitam-me, irmãos, trazer um exemplo prático da minha vida. Eu não sei se alguém dos irmãos aqui já viveu na zona rural, se alguém já ordenhou vacas, mas eu já trabalhei e já morei até os 20 anos quase em zona rural, então a gente tinha a ordenha de vacas, né, como uma das nossas atividades econômicas principais. E os animais, até ditos irracionais, eles sabem. Você tem, então, lá, pelo menos no nosso caso, né, uma pequena propriedade, tínhamos vários coxos, né? Então tinha um para vermelha, tinha um para mimosa, tinha um para amarelinha, tinha outra lá para mansinha, enfim. E sempre quando abríamos a porteira do estábulo, cada vaca ia exatamente em seu coxo.
Então, esses animais eles não são tão irracionais. Mas o autor aqui, ele quis dizer que se o boi conhece seu dono, o jumento sabe onde o dono põe o alimento, até os animais irracionais sabem onde encontrar alimento. As vaquinhas sabiam lá onde poderiam procurar o alimento, onde teria. Mas o povo de Deus, o povo de Judá, não sabia mais onde encontrar o pão vivo. No versículo 4, a acusação que Isaías faz ao povo de Judá é que eles abandonaram e blasfemaram contra Deus. O versículo começa com um ai, uma partícula enfática usada em contextos de lamento, como é o presente caso, ou de ameaças. Quando utilizado de forma isolada, denuncia a insensatez e o mal dos filhos de Israel. Santo de Israel, santo de Deus, né, uma designação especial utilizada por Isaías, chamando a atenção para o esplendor singular de Deus e o que também inspira temor. Essa expressão ocorre 26 vezes no livro de Isaías. E outros nomes que o autor usa, Santo de Jacó, seu santo e santo Deus. Tornaram-se o povo doente, é o que a gente vê nos versículos 5 e 6. O verso inicia com um porquê, indicando que o povo sabe do perigo do pecado. Sabia e sabe ainda do perigo do pecado, mas ainda assim insiste em continuar nessa vida pecaminosa. Vê-se que nessa passagem o autor se utiliza de uma figura de linguagem, já que não necessariamente o povo pecador terá chagas, contusões e feridas, mas para Deus é como se este povo assim estivesse. E eu me lembro disso, nesse sentido, permitam-me trazer mais um exemplo, irmãos, para ilustrar. A avó da minha esposa, ela sofre de diabetes e ela já teve que amputar o pé dela, uma parte do pé, aliás. E muitas vezes ela não cuidava adequadamente daquele pé. Então era um pé enfaixado, ficava úmido, ficava machucado, sangrava de vez em quando. Então aquilo exalava um odor. Aquilo não era uma situação, uma coisa bonita de se olhar. Pelo contrário, era algo que afastava as pessoas. E eu imagino que Deus, quando vê o nosso pecado, ele também age assim, ele também fica com nojo de olhar para nós. E a partir do versículo 7 até o 9, nós temos as consequências da apostasia, com a destruição das cidades e das lavouras, só permanecendo Jerusalém, a qual é notada como uma torre de vigia. Algumas traduções talvez digam uma choça. Choça é um equipamento utilizado naquela época para impedir o furto ou a danificação da colheita. Tá? Os comentaristas da Bíblia de Estudo de Genebra informam que na época que Isaías fez essa profecia, Judá foi atacada pela Síria, por Israel, por Edom, pela Filístia e pela Síria. Então, essas várias guerras, né, como eu comentei agora há pouco, e outras, é claro, essas guerras e esses conflitos deveriam ter provocado um arrependimento sincero. Mas não foi isso que aconteceu. Teve efeito pouco duradouro. Depois que a ameaça desaparecia, o povo voltava novamente a pecar. No entanto, apesar do julgamento, o Senhor não frustrou a sua promessa de manter vivo um remanescente do qual virá o Salvador, indicando que a sobrevivência de Israel, né, como diz o texto, só sobrou Jerusalém. Não é porque o inimigo que foi lá para destruir o povo israelita não conseguiu destruir Jerusalém, é porque Deus, em sua magnitude, não permitiu que isso acontecesse, né? Tudo decorre desse poder soberano de Deus, que foi o responsável por permitir que Jerusalém sobrevivesse. Isaías ensinou que Deus preservaria um remanescente justo. O profeta encoraja o povo a fazer parte desse restante e a manter a esperança nas grandes bênçãos reservadas a esse grupo. No versículo 9, então, o autor usa os exemplos de Sodoma e Gomorra para simbolizar os reinos deste mundo, sobre os quais repousa o iminente julgamento de Deus. Todos esses versículos denotam, então, a apostasia de Judá. A apostasia é uma fuga, digamos assim, né,
daquilo que Deus queria para aquele povo. Mas não ficou só na apostasia, o povo se tornou hipócrita, e é isso que nós vamos ver agora, a partir dos versículos 10 a 15. Vou mudar um pouquinho a dinâmica, eu vou lendo o versículo e vou fazendo o comentário. Lá no versículo 10, consta que autoridades de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo, moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. Deus faz um novo chamado, chama mais uma vez a atenção do povo. No versículo 11, Deus diz para o que ele chamou a atenção do povo. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Os sacrifícios, como constado aqui nesses versículos e nos demais livros da Bíblia, eram as principais observâncias visíveis da religião no Antigo Testamento, né? Vamos trazer para os nossos dias, né? Seria algo como o batismo e a ceia, né? Deus estava tão farto que ele não queria mais isso. Ele não queria mais os sacrifícios. Embora Deus mesmo foi quem ordenou a realização dos sacrifícios, eles não tinham valor algum sem obediência de coração. Obediência de coração, é isso que Deus quer de nós. Repitam comigo, vamos lá, igreja, para ficarmos firmes. Obediência de coração. É isso que Deus quer de nós. E vê-se que o desprazer do Senhor por sacrifícios oferecidos por aqueles que praticam o mal é expresso em intensidade crescente. Não posso suportar, minha alma as aborrece, elas me enchem de nojo. Já imaginou Deus falando que aquilo que nós fizemos, ou que aquele povo fez, enche ele de nojo? Que triste seria isso, que lamentável. Os versículos 12 até 14 diz o seguinte: quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. O que a gente tira disso? Que Deus não aceita ofertas hipócritas. Os holocaustos e festas, embora requeridos pela lei de Deus, quando realizados meramente como um ritual, tornam-se uma abominação. Deus também não aceita cultos hipócritas, conforme a gente leu nesses versículos agora. Mais uma vez, não adianta obedecer ao mandamento, pois se não houver verdadeira obediência, tudo que é feito é detestado pelo Senhor. Verdadeira o quê? Obediência de coração. Deus não tolerava mais as práticas religiosas hipócritas do seu povo infiel e desobediente. Deus também não aceita orações hipócritas. E é isso que consta no versículo 15. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês, ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Aqui o autor informa um costume da época, que era o levantar as mãos para o céu, indicando um gesto de petição. Tem até uma parábola, uma situação que Jesus presencia no templo, né? Quando ele vê um fariseu orando com as mãos ao céu, e era um costume dessa época fazer isso. Mas, no caso de Judá, essas mesmas mãos que levantavam em petição a Deus estavam manchadas pelo cometimento dos mais violentos pecados daquela sociedade. E nos últimos versículos aqui, já começando a andar para a conclusão, então a gente tem a apostasia de Judá, a gente tem a hipocrisia de Judá, e a partir do versículo 16 ao 20, nós temos o convite de Deus. E começa com um convite de santificação no versículo 16. Lavem-se e purifiquem-se.
Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal. O convite de Deus visava o arrependimento, tendo como base a aliança que Deus havia feito com Moisés. As maldições listadas nessa aliança viriam inevitavelmente sobre o povo, caso este não se arrependesse. Mas se o arrependimento viesse, eles seriam recebidos de braços abertos pelo Senhor. No verso 17, a gente vê que Deus faz um convite à mudança. E aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Não é orar com as mãos levantadas a Deus, é praticar isso aqui, é isso que Deus estava esperando das pessoas daquela época. E continua esperando hoje também, é claro. Essa preocupação com os necessitados é uma demonstração prática da verdadeira piedade. Neste versículo, o profeta revela o cerne da acusação de Deus contra Judá, que o sistema legal de Jerusalém estava corrompido, assim como a sua justiça social. Ainda que a gente não possa confundir, então, com fé salvadora, né? A preocupação com os necessitados é uma importante demonstração de espiritualidade verdadeira. Né? Aqui a gente pode resumir, né, a preocupação com os necessitados como as obras, né? E a gente vê tantas vezes aqui o pastor Rodrigo falando que não são as obras que salvam, mas aqueles que são salvos vão ter obras. No versículo 18, o autor ele fala acerca de um convite de perdão. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Alvo mais que a neve. Deus pode remover a mancha do pecado sem comprometer a sua justiça, porque Jesus sofreu a punição de Deus em favor dos pecadores. O arrependimento traz perdão às pessoas e às comunidades, desse modo, pelo menos, desviando em parte a ira de Deus. No versículo 19, há um convite para as bênçãos de Deus, para aqueles que retornam a Ele. E aqui, permitam-me, irmãos, trazer mais um exemplo, o último, eu acho, dessa noite. A minha prática, às vezes, de trabalho, eu quero dizer, ela às vezes não é muito agradável, né? Às vezes nós somos desrespeitados, mas, enfim, faz parte, a gente tem que procurar ser o mais tranquilo possível. Mas essa semana eu estava cumprindo, então, uma ordem judicial, né? E em dado momento da diligência, a pessoa perguntou se eu estava intimidando ela. A resposta era negativa, não estava intimidando aquela pessoa. Até porque é meu trabalho. Eu preciso, às vezes, chegar na casa das pessoas e tirar os bens dela, porque ela está devendo. Mas as pessoas, às vezes, não entendem isso. E Deus faz como? Deus nos intimida para aceitar o convite dele? Ele nos obriga a aceitar o convite dele? Meus irmãos sabem que a resposta também é negativa. O convite de Deus é um convite de amor. Mas esse convite vem com ressalvas de não aceitar, de nós não o aceitarmos. E essas ressalvas, elas estão descritas então lá no versículo 20. Mas, se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Então, o versículo 20 fala das consequências para quem não atender a este convite. Que o arrependimento levaria a desfrutar da generosidade da terra prometida. Já a rebelião faria com que fossem devorados pelos inimigos. O profeta Isaías serve como um defensor da fé em meio a uma geração perdida. Ele chama os piedosos a buscarem o Senhor, a esperarem por seu reino, a experimentarem a paz de Deus em seu coração
e a responderem com fé aos novos e vindouros atos redentores da parte de Deus. A aliança do Senhor termina com bênçãos sobre Israel e não com maldições. E no final, um remanescente piedoso sobreviverá ao julgamento. Nesse meio tempo, os fiéis tanto de antes quanto os atuais, devem seguir a retidão em suas próprias ações, mesmo quando estiverem cercados por outros que ignoram os mandamentos do Senhor, sob pena de serem e sermos devorados pelo inimigo. Nesse ponto, vem a calhar o Salmo 1, versículo 1, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há uma teoria atualmente bem difundida, bem simples, que tem a ver com esse Salmo 1 aqui, versículo 1. Essa teoria é utilizada no empreendedorismo, na psicologia e na administração. Ela foi cunhada pelo escritor e palestrante americano Jim Rohn e afirma o seguinte, bem simples: nós somos a média das 5 pessoas que mais passamos o tempo. É uma teoria, a gente não quer dizer que é verdade, mas a gente pode se questionar. As pessoas com quem estamos convivendo são pessoas tementes a Deus? Ou são escarnecedores? Aqui sempre a gente lembra do pé, e eu vou até, na falta de outra palavra, utilizar o pé podre, né? Se a gente é um escarnecedor, nós somos como um pé podre para Deus. E Ele nos vê dessa forma. Mas a boa notícia é que a intimação ao povo de Judá se refere a um julgamento do povo de Judá por Deus, caso eles não tivessem verdadeira conversão, arrependimento, e se isso acontecesse, haveria uma restauração. E a boa notícia, mesmo que nós sejamos esse pé podre, com o perdão da palavra, irmãos, claro, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que ele morresse pelos nossos pecados, por causa da nossa apostasia, por causa da nossa hipocrisia, por termos quebrado a lei de Deus, por causa dos nossos pecados. Mas Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz, nos dando gratuitamente o perdão de Deus. E para finalizar, irmãos, esta mensagem, quero sempre trazer, eu acho que o versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Espero que eu consiga ter trazido uma mensagem adequada, que Deus possa ter falado através de mim e que possamos colocar em prática aquilo que Deus nos falou. Vamos orar. Vai ter louvor na sequência? Querido Pai amado, Deus Santo, forte e todo-poderoso, estamos humildes em Sua presença, ó Pai, para Te amar, para Te adorar e Te render graças por tudo que o Senhor fez. Nós podemos ser apóstatas, como fala o profeta, nós podemos ser hipócritas, Deus, mas o Senhor Jesus veio e nos purificou. E com essa vinda, querido Pai amado, há restauração. E onde havia apostasia, não há mais a união. Onde havia hipocrisia, não há mais a verdadeira unção, há bênçãos, Deus amado. E que possamos entender estas bênçãos que o Senhor dedica aos seus filhos após terem se arrependido e voltado a Ti, querido Pai amado. Receba, Deus amado, o nosso louvor, a nossa gratidão. Esteja conosco nesta semana, Pai amado, e abençoe a todos os irmãos que estiveram e estão aqui nesta noite. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.